Primeira carta de Paulo, capítulo 5, versículo 23. Diz assim, versículo 23: E o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito e alma e corpo, seja plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou repetir isso aqui para nós entendermos o foco. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos vendo aqui Paulo. Nós sabemos que Paulo, quando ele escreveu a carta, a sua primeira carta à igreja de Tessalônica, havia um montinho, uma confusão, de um e outro, assim, buscando conhecimento, devido a eles sem entender o que poderia acontecer com a alma daqueles crentes depois batistas. Embora não é sobre isso que eu quero falar hoje, mas para trazer essa explicação. E ele, então, no final dessa carta, depois que ele trata desses assuntos, ele exorta a igreja a permanecer na santidade, no amor fraternal e nos seus trabalhos, informando. E ele, no final, ele diz que o Deus de paz, santifica aquela igreja em tudo, tanto no seu espírito, como no seu corpo, na sua alma, como no seu corpo. Então, hoje nós queremos falar que esse homem, nas suas três dimensões, sejam santificados e preservados, aguardando a vinda do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar sobre o espírito, a alma e o corpo do homem. Sabemos que o espírito foi Deus que assoprou sobre a vida do homem. A alma, ela está no intelecto, ela que faz toda nosso movimento, todas as nossas vontades, porque do nosso cérebro, que nós assim chamamos, sai todo o comando do corpo, todo o desejo, dos sentidos. Assim nós chamamos, a Bíblia chama isso de alma. E o corpo é a casa onde habita o espírito e essa vontade, essa alma que é a sua vontade. E hoje nós vamos ver, durante esse estudo, que o espírito do homem foi criado para comunhão com o próprio Deus que o assoprou para dentro do homem. Em Provérbios, capítulo 20, versículo 27, diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha completamente o mais íntimo do coração. É Ele que vasculha cada parte do nosso ser. Então veja que nós temos um espírito que é aquele criado em Deus, e temos uma alma que está ligada a toda a nossa vontade natural. Agora, que hoje nós queremos tratar dessa noite, é que conforme nós alimentamos essa alma, ela vai pender ou para se unir com o nosso espírito e fazer a vontade de Deus, ou se unir com a nossa carne, levar ao pecado, a todo tipo de prostituição no mundo. Então, nós vamos escolher qual alimento nós vamos alimentar essa alma, para que ela possa pender para Deus ou pender para o mundo. Lá no livro de Gênesis, onde tudo começa, nós vamos falar sobre isso, que é muito interessante. Diz assim, Gênesis capítulo 1, versículo 26, a sua primeira parte, e depois o capítulo 2, versículo 27, diz assim: façamos, o próprio Deus dizendo, façamos o homem a nossa imagem
conforme a nossa semelhança. Então aqui já estamos vendo, façamos, está no plural. Aqui está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façamos o homem a nossa, plural, imagem, conforme a nossa, plural, conforme a nossa semelhança. E no capítulo 2, quando Deus forma o homem, diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e assoprou em suas narinas o fôlego de vida. Fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Aqui nós estamos vendo que o próprio Deus, quando ele estava reunido na sua trindade, ele projetou fazer o homem na imagem da trindade. Por isso o homem ele é dividido, ele tem 3 dimensões. Uma que tem contato, acesso direto a Deus, e a outra que é a parte natural. E essa casa, nós sempre estamos falando aqui sobre isso, é o corpo, é a casa onde habita esse Espírito. Esse Espírito diz, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando ele está tratando da ressurreição do homem, quando ele está tratando de assuntos, ele fala assim: primeiro Adão foi feito alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante, ou seja, o espírito vivo. Louvado seja Deus. Ainda lá no Efésios 4, versículo 23 e 24, diz assim: vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira santidade. Aqui nós vamos fazer agora uma tipologia. Já vimos Paulo comparando que o espírito do homem, segundo Adão, que é segundo a carne, ele foi feito alma vivente. E o último homem, que é segundo o Jesus Cristo, que é o último Adão considerado, ele foi feito espírito vivificante, espírito renovado, espírito recriado, espírito novo no Senhor. Aqui eu quero hoje trazer uma tipologia mostrando como o Senhor se fez corpo por nós. Quando Deus criou Adão, criou o primeiro homem, que ele soprou nas suas narinas, ele foi alma vivente. O projeto de Deus é que o espírito do homem tivesse inteiro acesso com Deus. O homem era individual na sua intimidade com Deus. Mas sabemos que a história, o homem começou a se multiplicar na terra, começou a entrar o pecado, e o Espírito de Deus não teve mais condição de conviver junto com o homem pecador. Veio-se o dilúvio e destruiu toda aquela raça humana, recolhendo apenas uma família, a família de Noé. Ainda assim, esse povo cresceu numerosamente novamente, e assim, ainda assim, o pecado permaneceu na vida do povo. O Senhor, então, resolve chamar um homem, Abraão, para começar uma família, o projeto de Deus, chamar uma família para construir um corpo para o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que Adão representa Jesus, Abraão representa Deus, Isaac representa Jesus, e Jacó, com seus 12 filhos, ele representa o Espírito Santo de Deus. E nós vimos que de todo o decorrer da história, parte vem a lei, a velha aliança da lei, né? O Senhor fez uma aliança com aquele povo. E quando Jesus veio ao mundo, ele nasceu debaixo dessa ordenança da lei. Ele se fez assim como Deus, né? Através de Abraão, Isaac e Jacó, simbolizando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assoprou, o Espírito de Deus assoprou para que o povo crescesse, se multiplicasse, e isso foi
essa aliança de pecado, ele nasceu nessa aliança de pecado para que ele pudesse morrer, ser o sacrifício vivo, para quando ele ressuscitasse, ele saísse como o último Adão de espírito vivificado. Por isso é que nós estamos nesse corpo ressurreto, nesse corpo vivificado, o corpo do pecado, o corpo da imundícia, o corpo da velha aliança. Essa já foi plantada na terra e saiu o verdadeiro, que é o Espírito vivo de Cristo. Por isso hoje nós temos essa oportunidade e nós temos hoje, fazemos parte desse corpo espiritual. O pecado já não pode ter força sobre a nossa vida. O pecado já não pode mais agir na nossa vida, porque quando nós passamos pelaquela simbologia que Cristo na cruz, depois que desceu a sepultura, que é o batismo das águas, na simbologia, nós tornamos novas criaturas, novo ser em Cristo, um espírito novo e recriado. Nós temos o exemplo disso, Efésios 2, versículo 15 e 16, diz assim: na sua carne, pela cruz, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança. Sabe a força disso aqui? Está dizendo aqui que na sua carne, na cruz, ele desfez a inimizade, isso é, a lei e os mandamentos, que eram uma ordem e não por fé, por espírito novo recriado, porque o homem antes não conseguia conviver com a santidade, porque o espírito tinha se desgarrado da presença de Deus por causa do pecado, e Cristo nasce nessa condição de pecado para nos dar, pelo seu sacrifício, ele desfizesse todas as inimizades que havia, todas as ordenanças, aquilo que era por ordem, fazer pela lei, hoje é pela fé em Jesus Cristo, hoje é pela graça genuína de Deus, pelo seu sacrifício, que nos dá o direito de viver hoje como um novo Adão, um novo corpo, uma nova vida em Cristo Jesus, livre desse pecado de condenação, porque o Senhor levou na cruz do Calvário todo assédio que era contra nós, todo aquilo que estava contra nós para condenação, ele levou na cruz do Calvário, morrendo na condição de pecador, ainda dentro dessa aliança, dessa velha aliança, nessa aliança dos mandamentos, das ordens do Senhor, e trouxe nós para, como no versículo, para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Então veja, das ordenanças, da lei e dos mandamentos, Deus criou um novo homem em Cristo Jesus. Esse espírito recriado. Nós temos o exemplo de Paulo, quando ele teve aquele encontro com Deus, que eu não vou falar no capítulo 9, vou lá para Atos 23, quando ele está dando o seu testemunho diante das autoridades em Jerusalém. Ele está dando o seu testemunho, ele diz assim, quando ele tem aquele contato, quando ele vai no caminho de Damasco, que ele tem aquele encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é aquele clarão, quando ele vê a pessoa do Senhor Jesus, a luz de Cristo foi tão forte, que ele ficou cego, e ele foi para Damasco, segurado pela mão, foi conduzido pelos seus colegas pela mão, porque ele ficou cego pelo resplendor da glória de Deus, da luz de Cristo, que ele teve aquele encontro. E ele dá testemunho quando ele chega em Damasco, naquela casa onde ele estava, e Ananias foi enviado para orar por ele. Diz assim o testemunho de Paulo, Ananias falando com ele: o Deus de nossos pais de antemão te designou
ensinou para que conheças a sua vontade e veja aquele justo e ouça a sua voz, a voz da sua boca e a sua vontade e veja a voz da sua boca, porque há de ser testemunha para com todos os homens do que tens visto e falado. Aqui nós estamos vendo Paulo, no seu espírito recriado, já ouvindo a voz de Deus. Hoje o tema que nós queremos falar sobre essa tríplice dimensão do homem é trazer para nós o conhecimento desse espírito recriado que é ensinado a ouvir a voz de Deus. Assim que Paulo ouviu a mensagem, ouviu a pregação de Jesus Cristo, depois que ele teve aquele encontro com o nosso Senhor Jesus, ele dá testemunho aqui, Ananias falando, que ele foi chamado para ser testemunha e para ouvir a voz de Deus da boca de Jesus. Ele passou a ouvir tudo que Paulo nos ensinou, toda a profundidade que ele nos ensinou das Escrituras, foi porque ele ouviu da boca de Deus, e o espírito de Paulo já tinha nascido de novo, e ele agora já consegue ouvir a voz de Deus. Esse espírito que tem contato, o nosso espírito foi criado para ter comunhão com Deus, e nós ouvimos a Deus através do nosso espírito. A alma, se ela pender para a carne, ela consegue neutralizar o espírito do homem. Ela consegue neutralizar a comunhão que o homem tem com Deus. Mas se nós pendemos para as coisas do espírito, a nossa alma pende para o espírito, nós somos então treinados a ouvir a voz do nosso Senhor, aonde Ele nos dá a direção de tudo quanto nós fazemos, porque o Senhor Ele trata conosco individualmente, porque hoje o nosso espírito é recriado nele, nós somos hoje chamados de novas criaturas, tivemos outra oportunidade, nós tivemos em Cristo Jesus, nós tivemos a oportunidade de começar de novo, de apagar todo aquele passado embaraçoso, tudo aquilo que trouxe vergonha, trouxe separação, trouxe tristeza, trouxe tudo que não presta. Nós temos a oportunidade em Cristo de jogar no esquecimento do Senhor e viver nele uma nova vida, viver nele uma nova criatura. Mas para isso nós temos que alimentar dessa palavra, nós temos que alimentar da santidade, como Paulo está dizendo aqui, que o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que ter esse compromisso com essa nova aliança, com esse novo homem, esse homem recriado. O intuito dele é buscar o que é a santidade. E como nós buscamos a santidade? Sabe o que significa santidade? Separação das coisas mundanas, separação de tudo aquilo que separa Deus. E como nós alcançamos a santidade? Através do conhecimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ela consegue me conduzir no caminho de Cristo sem me desviar dele. Ela consegue me colocar de frente comigo mesmo, de frente com as minhas dificuldades, com meus pecados, com as minhas imperfeições, e ela consegue me impactar e levar a ponto de eu ser transformada pela própria palavra de Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz assim:
Deus. Quem diz isso é a própria palavra de Deus, pois a tua palavra me santifica. Lá em João 17 diz que a palavra de Deus é que me santifica diante do Senhor. Então é a palavra que nos santifica, é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos lava, porque aquele que se alimenta do Senhor Jesus, como diz lá em João capítulo 6, todo aquele texto fala desse alimento, que ele é o pão da vida, é o pão que desceu do céu. O que é pão? Senão algo que nos alimenta. A vida espiritual, ela é considerada, ela é comparada, aliás, a nossa vida natural é comparada com a espiritual, porque a espiritual, ela vem primeiro, a espiritual é a verdadeira, é aquela que é eterna. Essa natural um dia vai passar, tudo isso aqui vai passar, esse corpo terrível, esse corpo matéria, esse corpo de carne de pecado, que esse corpo que não vai andar a vida eterna, esse corpo não vai, ele vai ser ressurreto, vai ser transformado para a vida eterna. Mas o espiritual vem primeiro, por isso aqui a ordem é o espírito, alma e corpo, porque o espírito é formado primeiro, é o espírito eterno e é real. Louvado seja Deus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, diz assim: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. É muito conhecida essa palavra, muito lido, muito falado, muito discutido, mas aqui ele está dizendo que ele, Jesus, é o pão da vida, comparado que você, eu, carne, não posso viver sem o alimento natural, porque se eu ficar sem o alimento natural, o meu corpo desfalece e vai à morte. O corpo, o espírito do homem, ele necessita de alimento, porque se ele não se alimenta da palavra de Deus, ele fica raquítico a ponto de se anular e domina a alma do homem. Por isso nós temos que ter esse compromisso, essa responsabilidade de nos alimentar da palavra de Deus, porque ela vai, além de nos libertar, ela vai nos alimentar e vai fortalecer o espírito para que possamos resistir ao mundo mal, resistir aos vendavais, resistir às tempestades, resistir, como nós temos falado aqui muito sobre a importância de permanecer firme, né, na presença de Deus, firme naquela rocha, firme em Jesus Cristo, porque se o espírito do homem for muito bem alimentado, ele sobressai a sua alma, a vontade humana, a vontade da carne, porque ele está bem forte e alimentado. Diz ainda a parte, o versículo 63, diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos disse é Espírito e vida. Então, o evangelista João está aqui trazendo a comparação do pão da vida e do Espírito vivificado, que o Espírito, esse Espírito aqui não é o Espírito de Deus, é o Espírito do homem, que é vivo, é vivificado. Esse Espírito, quando é alimentado por esse pão vivo que desce do céu, ele é um Espírito vivificado, e ele então domina sobre o homem, ele domina sobre a alma, ele domina sobre o corpo, e esse ele permanece forte, porque ele está firme, o seu espírito forte em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Como eu alimento? Qual é a prática diária? No livro de Josué, é interessante que nós também, outra parte muito citada por nós, Josué capítulo 1, eu vou ler só o versículo 8, só ele já basta, mas todo o capítulo 1 fala do 6, 7 diante.
coisas profundas nesse mesmo sentido. Se nós colocarmos como regra, né, como regra básica para nós, esse conselho do Espírito de Deus andar usando, falando com Josué, nós vamos aprender a domar o nosso espírito para que ele seja forte em nós e nós tenhamos uma vida de qualidade na presença do Senhor. Diz assim: não se aparta, Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparta da tua boca o livro desta lei, ou seja, a palavra, nele medita de dia e de noite, para que tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Está vendo a prosperidade do crente? A prosperidade do servo de Deus é comer a palavra de Deus, é viver por ela, meditar nela dia e noite. Isso tudo, toda a prosperidade em todos os sentidos da nossa vida vai ser próspera. Não só a nossa alma, não só o nosso corpo, o nosso espírito, mas tudo nosso vai prosperar, porque o Espírito vai ser dominante na sua vida, e esse Espírito que tem o Espírito Santo de Deus vai receber todas as diretrizes para você caminhar por um caminho próximo todo quanto você for fazer. Aqui está dizendo assim, aqui, medita nele dia e noite, para que tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito. Tudo quanto está escrito. Porque então farás prosperar, olha, prosperar o teu caminho. Aqui não está dizendo que é só no espiritual. Quem medita nessa palavra, come essa palavra, come esse pão vivo, que o nosso espírito fica bem alimentado, saciado por essa palavra, nós então vamos ser prósperos em todo o nosso caminho. Você vai ser próspero no seu trabalho, próspero na sua faculdade, no seu colégio, em tudo quanto você fizer, será próspero, porque o seu espírito foi recriado, está alimentado com esse pão vivo que é Jesus Cristo. E então, o Espírito Santo que está dentro do nosso espírito vai nos conduzir em prosperidade e vai nos conduzir com prudência, com tudo quanto nós fazemos. Louvado seja Deus. Eu acho interessante que muitas vezes, quando a gente começa a buscar a palavra de Deus, a gente começa, às vezes pegamos alguns versículos e colocamos ele como prática. Esse versículo de Josué, esse texto de Josué, era uma das coisas que me deu base para comer Bíblia, comer palavra, me alimentar da palavra. Muitas vezes as pessoas dizem assim: a Bíblia sozinha é suficiente, e é mesmo. Ela é o livro dos livros, ela é suficiente, regra de fé. Mas muitas vezes nós buscamos outros livros de estudiosos. Por quê? Porque através deles, eles vão explicar, mas como o livro mãe, o livro soberano é esse, a nossa fonte está aqui, aquele outro lá vai nos ajudar a abrir o nosso intelectual para compreender as Escrituras. Por isso é que precisamos também estudar outros, não abandonando a Bíblia. Eu toda a vida gostei de ler muito. Hoje eu leio menos, porque hoje eu tenho que trabalhar, eu trabalho na palavra que eu digo. Eu tenho que trabalhar a palavra que eu vou ministrar. Então eu não tenho muito tempo para ficar lendo, estudando algumas outras coisas. Mas eu já fiz muito isso durante muitos anos da minha vida.
e ela consegue abrir para você as escrituras. O livro pode ser de homens de Deus, mas o livro não é ungido com a palavra de Deus. Então usa os livros sim para trazer, para te ajudar a abrir o seu intelecto, assim como o professor na sala de aula começa desde o prézinho e vai até o último ano da faculdade, e hoje o estudo não para mais, né? Vai dando sequência, vem outro, não tem fim mais. Antigamente tinha fim com a faculdade, hoje não tem mais, né? Hoje a vida inteira, em qualquer área que você vai atuar, você tem que estudar constantemente. Tudo que você vai fazer, você tem que estudar. Se a gente vai trazer uma simples palavra como essa, a gente passa o dia inteiro, no mínimo, estudando a palavra e pesquisando. Às vezes semanas, né, que a gente leva estudando. Então tudo precisamos ter para quê? Para abrir o nosso intelecto. A criança começa desde pequenininha com as coisinhas bem simplesinhas, com um desenhozinho, uma coisinha leve, e vai começando. Daqui a pouco ela está sendo alfabetizada, começando a conhecer as letras. E assim por quê? Porque o aprendizado não vem de um dia por outro. O aprendizado leva um pouco de tempo. Nós temos que gastar tempo estudando aquilo que nós queremos aprender. Se nós queremos conhecer a Deus, nós temos que estudar a sua palavra, porque Deus é conhecido através da sua palavra. Não tem outro meio de conhecer o Senhor senão através da sua palavra. Porque se nós nos prender a somente algumas revelações, alguma palavra que Deus nos traz, nós podemos ser enganados, podemos estar ali criando uma heresia, ou talvez seguindo uma heresia sem perceber. Mas essa palavra, nesses 40 autores, em épocas muito diferentes, nunca teve uma contradição. Se há um versículo que aqui fala algo, ali fala outro, no todo da Bíblia tem outro lugar que fala sobre aquilo. Não há contradição na palavra de Deus, porque quem cuida dessa palavra é o próprio dono da palavra, é o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos nos alimentar para ser fortes no Senhor. Tiago capítulo 1, versículo 22 a 25 diz assim: sede cumpridores da palavra e não somente ouvinte, porque se alguém é ouvinte e não praticante, esse é semelhante ao varão que contempla o seu rosto natural no espelho, vê a si mesmo e logo esquece o que era. Mas aquele que atenta para a lei perfeita, ou seja, para a palavra de Deus, e persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado, ou será feliz. Porque Tiago compara, se a gente olha no espelho, a gente vê o nosso rosto, sai dali, a gente esquece do nosso rosto, a gente lembra do rosto que fica vendo, mas o nosso próprio, a gente tem que fazer um esforço para lembrar dele mesmo. É uma verdade. Tiago dá esse que fala assim: aqueles que ouvem a palavra e não praticam, não guardam, não perseveram, não atentam para essa palavra, é semelhante a esse homem que contempla a si mesmo, daqui a pouco esqueceu de si mesmo, esqueceu do seu rosto natural. Mas aquele que atenta para a lei perfeita, para a palavra de Deus, esse será, e persevera, tem que perseverar, esse será feliz. Louvado seja Deus. Então hoje eu quis trazer essa palavra, porque assim como nós somos nós temos as 3 dimensões, e essa dimensão do Espírito que está no homem, que é comparada ao Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos formados, como vimos no começo, façamos a nossa, são 3. Então nós carregamos aqui a tipologia de Cristo, porque Cristo se fez corpo
Louvado seja Deus. E corpo, sim. Então, lá na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, algo muito interessante no capítulo 48, não vou entrar nesse detalhe, mas só para confirmar. Porque Cristo se fez corpo, um dia como a Trindade está hoje desmembrada, embora sendo um. Entende? Antes de tudo, o Pai e o Espírito Santo estavam pessoa de Deus Pai. Deus, então, na sua onisciência, é como, para você entender, mas é uma só pessoa, mas esse um tornou-se três: o Filho e o Espírito Santo. Que hoje o Filho é corpo, está com Deus, e o Espírito Santo está trabalhando na sua igreja até levar a sua noiva para entregar para o esposo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas no que eu quero dizer, na carta de Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 15, o Senhor fala: quando todas as coisas estiverem concluídas, quando tudo estiver subjugado debaixo dos pés de Cristo, quando tudo que é natural já terminou, tudo, então o próprio Jesus vai se submeter ao Pai. O que vai acontecer? A Trindade vai se reunir novamente. Só que agora o Deus Espírito vai tomar o corpo do Filho e vai ser o Pai sobre todas as coisas e o Filho sujeito ao Pai. Isso está em 1 Coríntios 15, versículo 28, se você quiser confirmar a sua palavra de Deus. Então, assim como lá no começo ele desmembrou por causa desse, primeiro para trazer um corpo e depois para que esse corpo, nascido de novo, ressuscitado, vivificado, fizesse, tornasse, reunisse todos nós nesse corpo. Quando todas as coisas estiverem concluídas, ele vai novamente se reunir a Trindade Santa e nós vamos viver eternamente sobre o governo desse Deus poderoso, desse Rei poderoso, desse Salvador maravilhoso, que é o Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, que torna novamente o Pai juntamente com seus filhos. Louvado seja